Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente começa a falar hoje sobre condomínio. Bem, o conceito de condomínio ele é muito decorrente do da propriedade. Então, bastante daqueles conceitos que a gente usou, eles vão ser utilizados aqui, mas essa propriedade, na verdade, aqui no condomínio vai ser de uma forma especial. Por quê? Condomínio, ele vai ocorrer quando houver uma propriedade exercida por duas ou mais pessoas sobre um bem. Então, veja, condomínio, o próprio nome já diz isso, né? É um domínio exercido por duas pessoas, duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Domínio, né, é um sinônimo que a gente pode tirar também de titularidade, que, portanto, faz referência ao direito de propriedade. Então, já retomando os conceitos finais daquela aula que a gente acabou de ter, que era sobre exclusividade, a gente vai dizer que cada um dos condôminos possui uma fração ideal daquele bem. Essa metade, né, essa fração, na verdade, que não necessariamente é a metade, né? Ela é ideal, ou seja, pertence ao mundo das ideias e que não necessariamente vai ter uma representatividade fática. Então, se duas pessoas são proprietárias em condomínio, portanto, codomínio, certo? Coproprietárias de uma casa, por exemplo, essas duas pessoas possuem, idealmente, uma fração, vamos imaginar que não tenha divisão nos quinhões, de 50% sobre aquela casa. Mas essa fração ideal, ela não quer dizer que dali para frente é um, dali para outro, dali em diante é de outro. Na verdade, essa fração ela é simplesmente ideal e que, portanto, a gente pode dizer que é uma espécie de ficção jurídica que é criada para explicar esse fenômeno que o mundo dos fatos não necessariamente consegue absorver com a mesma clareza que a gente trata aqui no mundo do direito, tá? A gente vai dividir essa matéria em duas formas. Condomínios gerais e depois condomínios edilícios, tá? Sobre os condomínios gerais, a gente vai fazer uma classificação. Como é que a gente pode fazer essa classificação? Primeiro, da forma como a gente sempre começa, quanto à origem. Como é que pode surgir um condomínio? Ele pode surgir, primeiro, da vontade das partes, que é aquele famoso, a gente chama de convencional. Ele pode nascer a partir da vontade da lei, que é o que a gente chama de condomínio necessário, ou seja, não tem a observância da vontade das partes. Há uma determinação do ordenamento jurídico para que aquele condomínio exista e, portanto, ele será assim criado, que é o necessário. E a terceira classificação, que essa é um pouco de divergência, né, porque a convencional e a legal a gente tem visto bastante, mas a eventual é que é a novidade. É aquela que surge a partir de um evento. O condomínio que nasce a partir de um evento. Por exemplo, o evento morte pode dar origem ao surgimento de um condomínio, ok? Quanto à forma, a gente classifica o condomínio de duas maneiras. E olha só, mais um desses nomes, né, que o direito traz e que é, né, simplesmente chato, né? Primeiro, pró-diviso e segundo, pró-indiviso. Pró-diviso é quando há uma divisão física além daquela ideal. E pró-indiviso é quando não há uma divisão física, só aquela ideal. Então imagine, se você está ali naquela casa, né, e você diz que são coproprietários, mas ali na parte física, se você for olhar mesmo, né, vamos imaginar, tem duas casas dentro de uma, né, então aqueles condomínios germinados, por exemplo, né, dentro de uma única matrícula de imóvel, você pode dizer que é um condomínio pró-diviso, ou seja, dá para você muito bem saber qual que é a parte que cabe a um e qual que é a parte que cabe a outro. Mas existem situações que isso não é possível. Então, já que é uma única casa e que os condôminos, né, os que são os coproprietários, eles só têm quartos ali diferentes, mas usam o resto da casa de uma forma comum, a sala, a cozinha, o quintal, etc. Aí você pode ver que não há uma divisão física, mas somente ideal. Essa é uma classificação que, na verdade,
faz muito mais sentido doutrinário do que no plano prático, mas que é importante de ser conhecido, porque afinal de contas o examinador pode se interessar por isso, ok? Quanto à abrangência, um condomínio ele pode ser universal, que é quando ele vai versar sobre uma universalidade de bens, por exemplo, um patrimônio, ou ele pode ser individual, que é quando ele versa sobre um bem específico. Bem, a gente fala um pouco agora sobre o uso. E a gente começa falando sobre o que traz o artigo 1314. Vamos lá. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-lo de terceiros, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Olha lá. Quando a gente fala aqui, então, primeiro os dois conceitos muito importantes que a gente extrai disso. Primeiro, ele fala no uso das coisas comuns. Por que a gente está falando isso, né? Condomínio pressupõe que haja um único bem que pertence a duas ou mais pessoas, certo? Sobre esse uso, ele vai dizer, né? A função da lei aqui que a gente vai ver é a de promover essa coabitação ou este condomínio harmônico entre as pessoas. E a gente vai elencar como padrão, para cumprir isso que a legislação disse, o padrão do homem médio, certo? Do que seria esperado, de acordo com o padrão do homem médio, que houvesse essa convivência harmônica, ok? Segundo, de acordo com a sua finalidade. Quando você institui um condomínio, você já determina qual que é a sua finalidade. Olha, esse aqui é residencial, esse aqui é comercial. Mas não pode ocorrer um uso que desvirtue essa finalidade. Então, se há um condomínio residencial, você não pode instalar ali um escritório. Por quê? Porque isso configuraria no desvio de finalidade. A única forma disso ocorrer pode ser nos termos do parágrafo único, que vai dizer o consenso dos outros. Então, consenso pressupõe uma uniformidade de vontades num determinado sentido. No caso, o de alterar essa destinação da finalidade do condomínio. Ademais, vai dizer que os condôminos têm, aí ele vai determinar, lembra daqueles poderes inerentes à propriedade que a gente disse? Aqui a gente está falando de uma situação em que duas ou mais pessoas são proprietárias. Então, como é que fica essa questão dos direitos da propriedade? Então, a gente acabou de ver como fica a questão do uso. Agora, a gente vai ver como fica a questão da reivindicação de terceiros. E ela é a seguinte: cada um dos condôminos pode reivindicar de terceiros em relação àquilo que detém a propriedade, certo? Isso é muito importante. Cada um dos condôminos vai ter essa legitimidade de reaver de terceiro que injustamente detenha ou possua aquela coisa de acordo com a classificação que a gente tinha visto lá na parte geral da propriedade, ok? E, mais ainda, o condômino que exercer unilateralmente esse direito, né, esse poder inerente à propriedade, vai poder cobrar dos outros os custos que teve para reaver a coisa que injustamente um terceiro possuía ou deteve, ok? Mais do que isso, não é possível em relação a essa reivindicação de um condômino contra o outro. Por quê? Porque ali não se está falando em terceiro, você está falando de alguém que também é proprietário daquele determinado bem, ok? Em relação à posse, quem pode defender a posse? Nessa situação é a mesma aplicação, e portanto não acho necessário repetir, dos direitos inerentes à reivindicação de terceiros. Então ali se aplicam exatamente os mesmos conceitos, e para a gente ganhar tempo, a gente não precisa ficar repetindo, ok? O próximo é o de alienar. Gente, veja, aqui a gente tem uma situação que pode ser um pouco, né, confusa. Porque você tem o interesse do outro condômino que divide a propriedade com você, mas você também é proprietário, e a gente está falando aqui ainda sobre direitos patrimoniais disponíveis. E aí, se você, né, que acompanha as aulas, sabe que eu gosto de dar uma conformidade, né, uma visão mais global das matérias, a gente já percebeu até aqui que a regra é que as pessoas elas não são obrigadas a ficar com aquilo que elas não queiram
quando se tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Então é evidente que se eu sou proprietário e eu quero deixar de sê-lo, o ordenamento tem que me dar essa possibilidade. Então, ao condômino, àquele que exerce a propriedade conjuntamente com outra pessoa, é lícito, possível e extremamente aceitável que ele queira se desfazer da sua propriedade, caso essa seja a sua vontade. Mas aí ele vai ter que observar algumas coisinhas, ok? Primeiro de tudo, direito de preferência. No momento em que ele deseja se desfazer da sua fração ideal sobre aquele bem que ele exerce a propriedade em condomínio, ou seja, em copropriedade com outras pessoas, ele inicialmente tem que oferecer a eles a sua parte, ok? Se não for observado isso, vamos imaginar, eu divido a propriedade com uma outra pessoa, somos coproprietários de um determinado bem, portanto, sobre este bem há um condomínio, ok? Aí eu resolvo alienar e não comunico o outro condômino dessa situação. Se ele descobre, ele vai poder, e olha como esse direito de propriedade, que a gente fala sobre direitos reais, ele é muito forte. Ele vai poder exercer o seu direito de propriedade de reivindicar essa coisa contra terceiro, justamente porque não houve a observância do seu direito de preferência. Como ele faz isso? Primeiro de tudo, ele deposita o valor que aquele terceiro pagou. Segundo de tudo, ele toma para si a força, então o Estado juiz, a força, retira da propriedade do terceiro que adquiriu e passa para o condômino que teve subtraído seu direito de preferência, ok? E se você tiver mais de um condômino, qual que vai ser a regra para aplicar disso? A gente já falou isso mais ou menos, mas só para a gente sistematizar aqui nessa parte da matéria. Primeiro, prefere aquele que tem a maior quantidade de benfeitorias. Critério subsidiário, em segundo lugar, prefere aquele que tem o maior quinhão naquele condomínio. Terceiro, se tiverem pessoas que nesse terceiro não preenchidos nenhum desses dois requisitos, seja porque ninguém fez melhoria e todos têm o quinhão igual, por exemplo, você vai para o terceiro critério de desempate, que é o seguinte: quem quiser e depositar o valor, leva cada um uma parte igualitária daquela fração ideal do condômino que está alienando, ok? Quem cabe à administração? Vai ser eleito um administrador que vai ser responsável para administrar os interesses comuns dos condôminos, ok? Muito bem. Como é que vai ser essa escolha? Essa escolha vai se dar pela maioria. Destaco uma observação aqui. Não é a maioria de número de condômino, certo? Uma pessoa vale um voto. Não. Esse critério de votação vai observar o quinhão que cada um tem naquele condômino. Olha só, vamos desenhar aqui um gráfico pizza. Ok? Se um condômino, por exemplo, tiver um quinhão de uma porcentagem muito maior do que a do outro, por exemplo, a vontade desse aqui, que é o A, por exemplo, vai, neste tocante, prevalecer sobre a do B. Ah, mas aqui tem 1 e 1. Então, aqui poderia ser, pelo critério paritário, um voto e um voto. Então, vai ser isso? Não. O voto do A vai valer muito mais do que o voto do B. Então, veja, o critério aqui é da quantidade do quinhão que cada um possui em relação à sua parte no condomínio, tá? Despesas. Mais uma vez, todo mundo, que é dono, vai ter que concorrer nas despesas. Então, se teve uma despesa, todo mundo vai ter que arcar. Ah, também é por cabeça? Não. Se, essa parte de ter mais quinhão se você aproveita o bônus, também você vai ter que arcar com o ônus. Essa é uma velha regra máxima, do direito. Então, veja, as despesas também serão proporcionais. O que quer dizer? Que se esse gráfico pizza aqui, ele versasse sobre uma despesa, o A, que na primeira situação se deu bem porque elegeu lá quem ele queria, nessa situação se deu muito mal, porque vai ter que bancar com uma parte muito maior,
proporcional à sua quantidade, né, de fração ideal, né, a sua fração ideal em relação àquele condomínio. Como é que ocorre a extinção do condomínio? Bom, é evidente que a legislação ela vai ter uma tendência de facilitar a extinção de um condomínio. Por quê? Se o cara que divide a propriedade com alguém não quer mais fazer isso, é melhor que se facilite essa divisão. São as 3 maneiras que um condômino pode se excluir de um condomínio. A primeira é vender aos seus pares, a segunda é vender ao terceiro, vender o quê? A sua cota dentro daquele condomínio. Então, se eu tenho uma fração ideal de 50%, eu posso vender para os condôminos, eu posso vender para terceiro. E a terceira ideia é a de extinção, pedir a extinção desse condomínio. E como é que a gente vai tratar isso? Na hipótese do artigo 1320, que vai dizer: a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Então veja, essa previsão do artigo e o dos seus 3 parágrafos subsequentes são aqueles que vão requerer e a forma como isso vai acontecer da extinção do condomínio. Então, só para a gente também ganhar um tempo, eu recomendaria que vocês também tomassem nota desses 3 parágrafos e fizessem a leitura assim que encerrarem o vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de encerrar, reitero mais uma vez que vocês continuem nos ajudando na divulgação do nosso material e a gente se vê na próxima aula. Até lá!